hidrostática, redução da pressão osmótica do plasma, obstrução linfática, retenção de sódio e inflamação. O que acontece na inflamação? Em um processo inflamatório, a gente tem um processo inflamatório, sofreu, por exemplo, uma lesão, que é a pele, supostamente entrou aqui um espinho, começou o quê? E nesse espinho tinha talvez algum micro-organismo, um estáfilo, sofreu uma lesão. Aqui tem algumas células que participam, principalmente tem células dendríticas, tem mastócitos, certo? Estão aqui, tem os nossos macrófagos. Então reconheceu esse micro-organismo e fez o processo de fagocitose. Então seus pseudófitos trouxe para dentro e fez o quê? A destruição desse micro-organismo. Durante esse processo de destruição, as nossas células do sistema imunológico liberam algumas citocinas. E essas citocinas, elas vêm aqui para a circulação, através do vaso. Qual a intenção? Porque aqui está o quê? A corrente sangue está correndo sangue normalmente, a gente tem as nossas hemácias, as nossas células de defesa, certo? As nossas célulazinhas de defesa. E o que passa a acontecer? Essas citocinas, uma das funções delas é causar uma modificação no vaso. Essa modificação inicialmente é fazer o quê? Uma vasodilatação. Ela dilata esse vaso, faz com que esse vaso ele dilate muito mais. Ao momento que o vaso dilatou, começa o quê? Um processo de migração das minhas células de defesa. Começa a migrar algumas células que estão dentro do vaso sanguíneo, elas começam a migrar para fora do vaso. Devido ao quê? A essas citocinas, por um processo que a gente fala de quimiotáxise. Elas começam a passar, ou seja, a sair, um processo que a gente fala de diapedese, elas começam o quê? A migrar também para fora do vaso, para justo fazer o quê? O processo de destruição desse micro-organismo. Nesse processo aqui também, esse vaso ele dilata, aumenta a permeabilidade do vaso também, começa a extravasar líquido para fora também. Com isso, produz o que a gente fala também, o edema, certo? Mas principalmente a gente tem o quê? Aumento da pressão hidrostática, redução da pressão osmótica do plasma, obstrução linfática e retenção de sódio, certo? Principalmente. Aqui agora, vocês podem fazer grupos de 4 pessoas, vão ter 2 casos clínicos para responderem de forma individual, sem consulta, para me entregar. Agora, rapidex, coisa rápida, sem consulta, grupo de 4 pessoas. Não pode só fazer Nada.